vamos falar sobre a importância de estudar a Bíblia. A Bíblia, que vem do termo grego biblos, que quer dizer livros, é a menor biblioteca que nós temos em mão. Ela é uma biblioteca divina, uma unidade sublime, com origens do passado e assuntos do futuro, um processo entre os dois ligando duas eternidades. A Bíblia também pode ser chamada de a Palavra de Deus, as Escrituras, os Testamentos ou as Alianças, os Oráculos de Deus, que é a vontade de Deus anunciada aos homens. Na Palavra de Deus, o fundamento do cristianismo se firma na revelação do Deus único e verdadeiro. Sendo assim, com o conhecimento da Palavra de Deus, somos preservados a não cometermos a idolatria. A Bíblia nos ensina desde o primeiro livro ao livro final que tudo o que existe, existe pela palavra de um Criador, amoroso, santo, justo e bom. Ela nos revela a vontade divina em todos os aspectos da nossa vida. Nos explica como o universo natural foi criado, como foi criado toda a sorte de relva e árvores frutíferas, animais aquáticos, terrestres, de onde surgiram nossos corpos físicos, como passou esse corpo ter vida em si mesmo, através do Espírito de Deus soprado nas narinas do homem, como passou a ter sentido, emoção, alegria, paz, desejo, por algo existente entre o corpo e o espírito, chamado alma, e que depende dos órgãos vitais do respectivo corpo. É a tricotomia corpo, alma e espírito, tão explicada pela palavra de Deus. Sendo que o corpo foi feito do pó da terra, em Gênesis 2:7, e para lá retornaremos, em Eclesiastes 3:20. Espírito é uma palavra que em hebraico escreve ruá e em grego escreve pneuma, e que ambos significam ar. É o fôlego de vida dotado da consciência. Quando a Bíblia fala de espírito, significa o próprio ser ou alma vivente. Alma, palavra que em hebraico escreve nefesh e em grego escreve psique. É algo imaterial, invisível, fonte e motor de todos os atos humanos. A alma está ligada ao corpo e depende tanto dos órgãos vitais deste como também do espírito que dá a vida. No Gênesis temos os princípios, no Apocalipse temos os fins. E de Êxodo a Judas vemos como Deus realizou o seu propósito. Não podemos dispensar nenhuma de suas partes. A história bíblica leva-nos de volta ao passado desconhecido da eternidade e suas profecias conduzem-nos ao futuro que de outro modo nos seria desconhecido. A Bíblia ela é poderosa e para sabermos se algo é poderoso nós temos que analisar o que ela é e o que ela pode. A Bíblia ela é dada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Escrito em 2 de Timóteo 3,16. Ela é uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. É cumprida. São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Foi o que Jesus disse em Lucas 24:44. E ela é completa. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Escrito em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Além de ela ser, ela também pode. Ela pode regenerar, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 de Pedro 1:23. Ela pode te libertar, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Santificar,
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de João 17:17. Ela pode tornar-te sábio, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está escrito em 2 de Timóteo 3,15. Pode ainda selar com o Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, escrito em Efésios 1:13. Irmãos, com o conhecimento das Escrituras, temos a certeza de não estarmos acrescentando nem diminuindo o que nela está escrito, pois ela nos pode tornar sábios, iluminando nosso caminho e nos fazendo produzir frutos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, ficamos livres das suas advertências, feitas em Deuteronômio, Provérbios e Apocalipse. Em Deuteronômio 4:2 está escrito: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E a terceira advertência em Apocalipse 22, 18 e 19, um trecho que nós já mencionamos, que está escrito: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não se engana, o fato de alguém não conhecer as Escrituras pode até privá-lo de penas mais duras, mas de qualquer forma lhe será cobrado. A Bíblia é um livro ao alcance de todos. É uma verdade que conseguimos colocar em nossas mãos até mesmo quando criança, recebendo em repartições públicas, entidades filantrópicas, hospitais, escolas e etc. Ninguém está desculpado por não ler e não guardar os mandamentos da palavra de Deus e honrá-la como tal. Você quer um exemplo? Quando nós estacionamos nosso carro em algum lugar proibido ou entramos em uma rua com placa de lei de trânsito nos proibindo, somos certamente multados, independente de sabermos ou não. Como argumentaríamos se somos motoristas? Não temos que ter em nossas mãos a legislação de trânsito? O policial, para fazer justiça, aplicaria a multa de qualquer forma e doeria em nossos cofres, o preço da nossa infração. Da mesma forma acontece com a Bíblia. Nós somos cidadãos celestiais, cidadãos do céu. Nós temos que conhecê-la e não relegar ao esquecimento a palavra de Deus. É dever de cada um conhecer a Bíblia Sagrada. Mesmo nos tempos de Paulo, com a convicção de que o Evangelho já estava bem pregado entre os gentios, ele escreve instruindo a igreja em 2 de Coríntios, no capítulo 4, verso 3. Está escrito assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Embora sendo um livro de fácil acesso, é fechado para milhões de pessoas. É tão triste saber dos que não a leem, quanto aos que leem sem aplicar seus ensinos à sua vida. Amado ouvinte, que você possa ter esse compromisso de buscar na palavra de Deus o verdadeiro conhecimento e a sabedoria para você viver e acertar-se com Deus naquele dia. Que você possa ter meditado neste vídeo, neste áudio, que você possa ter o desejo e a vontade de aproximar-se da palavra de Deus para você ter uma vida de comunhão com Deus. Que Deus abençoe a todos.